como que vocês se conheceram? Eu não sei o quão profunda é essa pergunta. Eu sei que deve ter a versão Tu quer curta. a versão fanfic ou a versão super estendida? A versão pode ser a fanfic, eu acho que vocês já devem ter contado, né? A fanfic só que tem. A gente contou mais superficial, a profunda, assim. Como é que, vamos lá, como é que vocês se conheceram? Vocês não precisam se preocupar muito assim com o tempo e tal, mas assim, corte, vamos fazer um corte disso. Como que vocês se conheceram, né? Como é que é essa história? E aí, Começa? comecei. Eu começo? Cada um jogando um pro outro, né? Tá. Bom, a gente se conheceu pelo Instagram, né? Final de 2020, para ser mais preciso. Então, a gente se conheceu através de um amigo em comum que a gente tinha na época. E assim que eu bati o olho na Isabela, eu falei, caramba, tipo, sei lá, assim, eu não sei explicar. Foi... Paixão. Foi tipo aquele amor pela primeira vista, mas ao mesmo tempo também, eu não sei, eu não sei falar assim muito bem, Eu mas vou ficar vermelha aqui. no começo, quando essa ideia. aí a gente começou a conversar lá, né, por lá, na época, a gente tava no meio da pandemia, né? Tava. Meio E da eu pandemia. no Ceará, ele lá na cidade dele. Eu lá em Uberaba, ela aqui em quando Juazeiro do tava Norte. ainda tudo fechado, não podia sair. Entendi. E aí a gente começou a conversar como amigo, sempre, né, de boa, assim, e tal. E tu acredita lá que a gente nunca flertou assim por mensagem? Peraí, que ano foi isso? Vamos situar. Final de Foi. 2020, foi dezembro, eu acho, dezembro. Vocês se conheceram no final de 2020. Sim. Gente, não parece. A sensação que eu tenho é que isso é tipo de muito mais tempo. Vou pegar aí, já tem mais uns 3 mil anos aí, nisso né? aí. Caraca, mas vai lá, então. Quando eu conheci ele, não foi aquela coisa, sentir vontade de ficar ou alguma coisa do tipo. Foi só porque a energia dele era muito parecida com a minha, por aqui que pareça. Era uma pessoa que eu me sentia confortável, não tinha medo de ser julgado, falava as coisas tudo pra ele mesmo. Era A gente era muito aberto. muito um com o aberto, outro. sabe? A gente Começou era com muito uma amigo. amizade, né? E a gente, tanto que a gente nunca, o pessoal fica perguntando, vocês ficaram flertando, essas coisas assim. Não teve flash na internet. Porque tinha uma brincadeirinha. Não. A hora, Tipo, sim. Na época a gente conversava muito, assim, Isabelle, primeira vez ela me ligou, né, de chamada. Foi. Aí desde aí a gente começou, assim, quase virar a noite às vezes, assim, né. Lá a gente conversava direto. Só aí que a era gente só... Tinha um flashzinho, Nada. tinha um Não tinha um flashzinho. flashzinho pequeno, assim, no Isso Among era Us. flash, Gabriel? Na época do Among Ele me Us. chamava de Narutinho feio, aí isso era flash. Não, foi um flashzinho assim, Um mas... hit diferente, né? Que flash diferente é esse? Foi Porque hoje ele me acha feia. Não, foi a questão que nós tava jogando Among Us na época, né? Aí eu comecei a flertar com ela de brincadeirinha, assim, né? Aí eu coloquei assim só pra encher o saco dela, né? Que eu sou desse, assim. Aí eu coloquei tem que ser, lá, cara. meu nick lá, né? Aí eu coloquei, acho que foi o quê? Foi Bel Feia, alguma coisa assim, pra brincar com ela. Aí foi esses flashzinhos assim, bobo, assim, sabe? No começo. Só que nunca ficou, sei lá o que ficar. Não teve essas conversas assim. Só Mas tinha ele conversa ele tava fazendo o de jogo do boas. oposto. Ele tava pô. jogando o jogo do oposto. Porque o que esse menino brincava quer, só, de velho? boa. Feia. Tanto tá que, tipo fazendo- assim, e a gente tinha uma coisa que a gente conversava e ele ficava encucado que eu não dava boa noite ou bom dia pra ver. Vamos dar bom dia, boa noite pra quê? Ela sumia do Eu nada, sumia. assim, às vezes. E só conversava normalmente, assim, Aí no era outro só dia de manhã ela amizade vinha mesmo. do nada, assim. E aí? Tal, Não aí tinha uma embaixo. rotina, né? Não tinha, só conversava mesmo quando sentia. Aí só que o Gabriel tinha uns papos que eu achava assim, Gabriel, tu pesquisou minha vida em algum lugar, velho, que não tem como. Porque eu fiquei, mas esse menino pesquisou, ele foi nas minhas amigas, deve ter da minha mãe, do meu pai, não tem E como fez? não. Não. Ele não fez, eu A fiquei, gente ele sabia muita foi coisa. muito, sei lá, foi um negócio assim muito doido, porque a gente tinha muita, assim, Conexão ideia mesmo. parecida, a gente tinha gostos parecidos, a gente tinha muita coisa assim em comum, sabe? De verdade, assim, coisa mais profunda, não era só Não era coisa, superficialzinho. filme, tipo assim, tu gosta da Jovem do Calypso, eu também, então a gente combina. Era algo vamos mais ficar, vamos namorar, assim. casar. Ia completando, né? A gente tinha muita coisa assim que a gente pensava da mesma forma, entendeu? A gente via o mundo um pouco da mesma forma. Isso foi pré-pandemia? Isso foi Ou já era durante. pandemia? Não, É que a pandemia começou, acho que em abril, Foi em março, né? Março, Foi né? março. 16 de 2020, março, eu nunca por aí, esqueço. Aí a gente conheceu já no final de 2020. Quer dizer, aqui, né, em Fortaleza, que teve o Fortaleza. primeiro caso, foi Sim. 16 de março. No Brasil, geral, começou nessa época, né? É, Março, Brasil abril. acho que foi fevereiro, né? sim. Por aí. Pós-carnaval ali já tava tendo os casos em São Paulo, Sim. Rio, né? Aí foi quando começou. depois do nada fechou tudo. Mas então vocês se conheceram, já estava rolando a pandemia. Tava, mas acho que tava no finalzinho. Não, tava na metade. Tava né? na metade? 2020, É porque, terminou ainda, 2020. porque eu Caramba. lembro que eu tava trancada ainda em casa. Ainda tinha esse drama, né? Tava em casa ainda, sem poder, porque não podia sair, só podia ir pro mercado, Total, né? é. Ir pra farmácia no máximo. E pra uma pessoa que tem bipolaridade e ansiedade, né? Ficava com... Acho que o que salvou mesmo
assim, naquele Foi essa período. comunicação. Foi essa comunicação, contato com os amigos, você conversar mesmo com as pessoas na internet, né? Porque você ficar trancado e Foi com muito ansiedade. Só que a gente entendia, né, que Tinha que... não podia colocar em risco a família. Tanto que eu ficava bem encucada quando eu via algumas pessoas furando a pandemia e colocando a vida de várias pessoas em risco. Isso foi muito, muito tenso mesmo. Mas um ajudou o outro, né? Foi. Sim. Caramba. Se salvou, assim, na Então, pandemia. o romance começou na pandemia mesmo, né? Uma história de filme mesmo. Porque, né, vocês não podiam se ver, né? Não tinha como se ver. E como é que foi? Quando é que foi que vocês tomaram esse primeiro momento de se ver? Foi Tomaram coragem, vamos se ver. 2021, que a gente foi pra São Paulo. Né? Foi quando eu tava voltando pros trabalhos. Porque começou... até então, quando eu tava em casa, não tava trabalhando em nada. Tava parada. Também, né, eu acho. Sim. Aí a gente, acho que foi em fevereiro, né? Fevereiro de 2021 que a gente se conheceu. Aí ela foi pra São Paulo, aí depois de umas 2 semanas, mais ou menos, eu fui. E nisso que ela foi, ela ficava, quando é que você vem? Quando é que você vem? Quando é que você vem? Aí, da onde? aí ela, só que nessa época eu tava tirando carteira de motorista, né? Aí eu tava dando sangue pra passar logo, porque... Pra poder pegar o carro. Porque senão, se eu reprovasse, eu tinha que esperar mais algumas semanas pra ver ela, né? Ter mais quase um mês aí. Aí... Passou? Aí eu passei de primeira, né? Ele dizer pra mim que ficava passando um negócio na cama, assim, sabe? Pra não esquecer. Pra não esquecer, dediquei, fazendo assim, sabe? Pra poder Aí, não esquecer um de homem dar numa prova. missão, né? eu tava na missão. Aí eu passei, assim que deu certo, eu, né, me organizei e fui pra São Paulo. Aí a gente se conheceu lá, né? E detalhe, viu? Vou dizer isso aqui no podcast. Pode dizer? O Gabriel simplesmente, antes da gente se conhecer pessoalmente, que até então a gente não se conhecia pessoalmente ainda, Sim. ele disse que me amava. Olha que lindo. Eu vou dizer mesmo. Eu fui meio emocionado, assim, Poxa, mas é porque eu sentia, mas eu sentia que ela sentia, Não entendeu? tenha vergonha de ser um homem emocionado, Não cara. tenha, Gabriel, eu assumo. Eu sou emocionado também, tem que ser emocionado Tem mesmo. pra mesmo. vida, porra. Porque o pessoal, sei lá, Isso que hoje... o pessoal usou muito por causa de signo, né? Porque eu sou aquariano, ela é canceriana. Eu era pra ter sido a pessoa. Só que eu tava muito centrada, sabe? Eu tava, tipo, numa fase minha, não sei, muito de boa, assim, na paz. Porque durante toda a minha vida eu tinha muito problema com autoestima e insegurança. E eu tava num período que eu me amava tanto. Hoje eu ainda tenho problema, tipo assim, com distorção de imagem, com autoestima. Entendo. Mas eu me amava, sabe? Tipo, eu entendia que eu merecia algo muito bom. E enquanto eu não já acessei algo muito bom, eu tava muito relax. Não tava tanto que em nenhuma conversa até hoje, o Gabriel nunca me deu ansiedade, nunca me passou insegurança. As minhas inseguranças são minhas. Ele não me passa insegurança. E era isso que eu procurava em uma pessoa, não, tipo, se já me desse isso aqui de ansiedade, bicho, eu pulava fora, porque a minha saúde mental valia mais. Claro. Ela tava, tipo, muito de boa, não tava, tipo, ai, meu Deus do céu, doida. Aí quando ele me disse que me amava, eu fiquei, mas você não tá brincando com a minha cara? Mas ela disse de volta? Não! Mas, Ou ela disse mas idem? quando eu falei que ia pra São Paulo, ela Eu quase fiquei com me raiva disse. dele. Ela ficou mesmo? com raiva no primeiro Eu fiquei, momento. você tá brincando com a minha Porque cara, ela achou né? que eu tava, sei lá, Tipo, iludindo zoando. ela, zoando, sei lá, falando E eu, da tipo, boca Mas pra ela fora. já amava, só não queria dizer, né? Homem. Só não queria dizer. Certeza. Sim. Eu senti, Né? por isso que eu falei, entendeu? Eu senti uma coisa muito... Tive que um mês, né, que a gente se conheceu, mais ou menos. Né? Foi com um mês que tu mandou te amo lá já de cara. Do nada, velho. Mas assim, foi muito intenso quando a gente se conheceu, porque foi esse negócio, a gente conversava muito, a gente era muito de boa, assim, com o outro, a gente falava sobre tudo, sabe? Tudo quanto é tipo de assunto a gente conversava de boa e, tipo assim, não tinha aquele julgamento ou medo de falar alguma coisa, medo de ser julgado. Claro. Então a gente, tipo, tinha Mas já... chega a ser um nível cômico, porque... assim, Porque, tipo assim, até então eu só vi essas coisas meio que em livros e em filmes, né? Eu acho que eu assisti tanto dorama durante, assim, um período que eu acho que eu acabei foi atraindo dorama pra minha vida. A minha esposa entrou nessa. Eu amo dorama. A minha casa, eu só Só escuto coreano, velho. dorameiras. Só Eu tô no dorameiras. banheiro tomando banho, sai, tá lá o coreano, eu vou pro coreano. Ela só vê apaixonada isso. por dorama. E o bom é que eles passam uma coisa muito boa. É mais Conteúdo muito puro, bom, né? né? É mais É emocionado. mais puro, é muito lindo. E eu fiquei tipo assim, cara, isso não tá acontecendo comigo, Tu achou o seu né? dorama. Eu achei meu dorama.